Oi pessoal, voltando ao segundo bloco aqui do nosso programa Empodere, aqui na Rede Premium de televisão com Silvia Miceli. Silvia, nosso papo estava muito legal, tá? Mas eu quero que você continue, explique um pouco mais as competências, no que o desenvolvimento humano realmente trouxe para você, tá? Tá, então Felipe, como eu vinha dizendo, né, eu sofri toda essa questão também do burnout, eu tinha essa causa, esse chamado de trabalhar com pessoas, e aí eu resolvi lá pelas tantas da minha vida fazer uma grande transformação, só que eu não tinha orientação nenhuma, né, então eu fui fazendo eu mesma, e isso foi um processo de anos, e felizmente eu tô aqui, né, então eu comecei mudando, eu saí de empresa, eu me inscrevi numa outra faculdade, eu falei, eu quero ter uma outra formação, aí eu vim trazer o lado da biologia, que eu falei do humano, do corpo, da saúde, que já era algo que eu sempre gostei e pratiquei, e fui fazer uma faculdade nova, fiz a segunda faculdade, já tinha mais de 30 anos, e aí fui me formar na área de educação física. E aí eu fiz licenciatura, fiz bacharelado e falei, bom, isso aqui também me dá uma outra condição de não depender de um emprego, que eu posso trabalhar sozinha, eu já sou competente, eu já conheço muito nessa área. Mas a minha ideia era trabalhar com desenvolvimento de pessoas, trazendo o corpo, aí você falou tripé, né? Eu digo um quadripé, que eu chamo. É o sistema que eu montei, que eu trabalho, que eu vim ao longo desses anos desenvolvendo e aplicando com centenas de pessoas, de líderes, de executivos, enfim. Que é trazer o corpo, a inteligência física, fisiológica, junto à mental, a inteligência emocional e a espiritual. Se a gente tem os 4 pés de uma cadeira minimamente equilibrados, gente, pensa comigo, onde é que a gente vai colocar nosso foco, nossa energia? Para fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem interesse. Mas, se eu estou sentada sobre uma cadeira, que um pé está cerrado no meio, o outro está partido e o outro não tem, onde é que eu vou estar gastando a minha energia, minha atenção? Para não cair dessa cadeira, para não desabar lá para baixo. E é isso que acontecia nas empresas, né, que eu via. Então, eu falava, não, eu vou trazer esse corpo, vou trabalhar o cognitivo, o mental, o emocional e o espiritual, porque tudo se relaciona, né? Então, quando a gente fala desse sistema, eu criei um método, que eu chamo de método UNO, de desenvolvimento humano integral, pensando nessas 4 dimensões, né? Corpo, mente, emoção e espírito, onde a gente tem embaixo dessas 4 competências específicas, né? Toda a inteligência fisiológica, como é que o corpo trabalha a nosso favor, a favor da nossa mente, da nossa emoção, né? Tudo se influencia o tempo todo e a gente pode usar o corpo como ferramenta de transformação também. A mente, óbvio, né? Com o cognitivo, com o aprendizado, com as nossas crenças, a capacidade de colocar foco, de discernir, de escolher. A nossa emoção, que é a famosa inteligência emocional, que a gente sabe hoje que responde por 80% do sucesso de alguém, profissionalmente, isso já é comprovado, né, cientificamente, que tem a ver com a gente entender e gerenciar as nossas emoções e assim a gente começar a entender o do outro. Porque a gente se liga, né, com as pessoas através do quê? Do nosso humano, das nossas histórias, das nossas emoções. É aquilo que a gente, dentro do desenvolvimento humano, pode-se dizer que é o rapport? Também, né, o rapport a gente estabelece, né, uma forma, uma técnica que a gente estabelece uma sinergia com alguém que a gente acabou, por exemplo, de conhecer. A gente usa o corpo para isso, né? Sim. Mas essa inteligência, ela é uma capacidade que a gente pode desenvolver de gerenciar, de medir as nossas reações, de não agir mais por impulso, né? Porque, assim, entrando um pouquinho, né, em como é que isso funciona, a gente tem um sistema cerebral que ele tem um núcleo bem primitivo, é o cérebro límbico que a gente fala, né? O sistema límbico. Quando ele é preparado o quê? Para agir e reagir, para sobrevivência. Ele é super necessário, ele é instintivo. Então, quando eu me vejo ameaçada por algum motivo, né, mesmo que isso não seja tão consciente, esse sistema límbico, ele dispara uma reação de luta ou de fuga, o estresse, que o corpo sofre toda uma mudança ali. E esse processo dispara simplesmente na gente uma reação automática. Então, a gente entra em conflito, a gente briga ou a gente foge, né? E o que a gente faz? A gente aprende com isso, a gente entende a nossa emoção, o que está acontecendo e toma uma outra decisão. E aí entra um outro sistema que a gente tem cerebral mais desenvolvido, que chama córtex pré-frontal, que aí sim eu vou o quê? Pensar sobre aquilo, né? Eu não sou mais movido direto pela emoção. Eu saio do piloto automático, da fuga ou da luta, e aí eu gerencio essa emoção e eu consigo compor comigo mesmo e compor as relações. Então isso garante muito mais o meu sucesso, percebe? Se eu souber
que acontece isso comigo, isso é uma questão do modelo mental, que o que eu penso gera emoção, e essa emoção impacta o meu comportamento, e esse comportamento gera o meu resultado, eu consigo mexer nisso. Vou dar um exemplo. Bombeiro. Né? O bombeiro é um cara que sabe muito bem, tecnicamente, o que ele tem que fazer para apagar um incêndio. Vocês concordam? Sim. Ele é super treinado, ele é super competente. Mas vamos dizer que um belo dia, um determinado bombeiro foi apagar um incêndio e ele chegou lá, o negócio estava muito pesado. E ainda por cima, ele descobriu que a mãe, a esposa e a filha dele estavam lá dentro. Aí ele entrou em pânico, porque aí ele pensou, meu Deus, elas podem morrer, eu posso ficar sozinho. Aí a mente dele começou a gerar um monte de pensamentos, as tais crenças, né? Que dispararam uma emoção de medo muito grande. Óbvio que bombeiro tem medo, todo mundo tem. Mas aquilo tomou conta, ele entrou nesse sistema límbico, ele travou. E quando ele travou, olha aí, refletiu no comportamento, ele não conseguiu colocar em prática tudo o que ele sabia, ele simplesmente travou. E aí, gente, qual foi o resultado dessa história? Vocês podem imaginar. Então, olha como um pensamento afeta como a gente se sente, dispara esse sistema nosso interno, influencia completamente a nossa atitude, os nossos comportamentos. E, obviamente, o nosso resultado. Então, por isso que a gente fala, Felipe, que o que a gente pensa vira realidade. Engraçado. Realmente a gente tem algumas questões quando a gente não treina aquela questão da mente progressiva, que eu falo muito aqui, você realmente fica sem saída, você se vê sem saída e não consegue ter o controle emocional. Tudo bem, é utopia a gente dizer que vai ter uma pessoa que é 100% controlada nas questões emocionais, mas você no mínimo tem que saber qual vai ser a sua reação. Né? Já tem que tentar provisionar, prever alguma coisa, o que pode acontecer ao longo do caminho. Bom, muito interessante, estou aprendendo muito aqui. Né? Só que, Silvio, eu quero que você me fale de todo esse conteúdo, da onde que veio todo esse conteúdo, aonde que você, quem são seus mentores dentro desse mundo do desenvolvimento humano que transformou principalmente a sua vida para você conseguir realmente transformar a vida das pessoas que buscam os seus serviços, né? Então, como eu falei, né, eu comecei essa grande virada fazendo em primeiro lugar uma faculdade e depois eu fui procurar, né, como é que eu ia juntar essa coisa toda, o que eu precisava para dar forma ao que eu ia fazer. O que eu ia fazer não existia, gente, naquela época. Esse negócio de coaching não era algo realmente reconhecido aqui, não existia aqui no Brasil, né? Então eu tinha que montar isso. E aí eu encontrei no coaching a linguagem que eu precisava para unir tudo isso, aquele chamado da menina de 12 anos, né, toda essa coisa da transformação, de poder ser melhor, fazer melhor, ser mais realizado, com a questão aí de trabalhar o humano nas suas 4 dimensões e conseguir o quê? Uma evolução que se sustente no futuro, não é curtíssimo prazo, é algo que se sustente, a gente vai evoluindo, crescendo, né, uma constante. E aí eu fiz a minha primeira formação, né, em coaching, na parte pessoal profissional, carreira. E eu saí do primeiro curso, do primeiro dia eu já tinha cliente, gente. Isso para mim foi um sinal divino, né? Assim, você está no seu lugar. Né? E aí eu falei, era isso que faltava para eu dar forma, né, a esse trabalho de desenvolvimento humano. Logo depois eu fiz a segunda grande formação, né? Isso é muito investimento de tempo, de dinheiro, de estudo, né? Não é assim, faz um curso de 5 minutos, gente, não é. Porque aí você mexe com a vida das pessoas, né? Não é um curso de 2 dias que vai transformar você de uma forma que você vai conseguir ajudar a pessoa que está na sua frente. Exatamente. Você precisa buscar sempre competência e tá estudando o tempo inteiro, né? E mais que tudo, como eu falo, né? Eu já era isso. Isso está na minha raiz, que é o que eu faço com meus clientes hoje. Eu conecto, né? Esse ser com o fazer. É de dentro para fora. Quem é você? Quais são os seus diferenciais? Eu falei para vocês desde pequena. As pessoas sempre vinham conversar comigo. Eu sempre fui uma promotora de transformação. Isso é meu. E eu estudei, eu fiz terapia, eu fazia, assim, eu procurava N coisas na espiritualidade, uma série de fontes ao longo da minha vida toda para me preparar, né, para me conhecer. E isso tudo eu usei. Então não é de um dia para o outro, de fato. Aí fiz minha segunda formação, né, para trabalhar com líderes, altos executivos, né, o Executive Coaching. Depois eu fiz o Wellness Coaching, que é o coaching de bem-estar. Eu já era professora de educação física, já fui formada. Eu tenho um sistema de reestruturação corporal, que eu trabalho da mesma maneira. E aí eu fiz também uma outra formação no Wellness Coaching. E nesse meio tempo, eu fui para os Estados Unidos,
né? Porque eu fui conhecer o Tony Robbins, né? Vocês sabem aí que é um grande nome, né, da PNL. Na verdade, ele não é coach, ele trabalha muito com desenvolvimento humano, mas ele é uma pessoa que conhece bastante de PNL, tem todo um marketing por trás, mas eu falei, eu quero conhecer, eu quero passar por esse processo como pessoa e também, óbvio, como profissional. E aí eu fui para lá, anos atrás, lá para Nova York, passar por uma imersão daquelas, assim, né? É todo um processo catártico, né, que a gente chama, cheio de emoção. E eu fui estudar, né, o que estava por trás. E eu achei muito bacana, porque o Tony também fala do ser humano integral, né, das 4 dimensões. E aí eu fui conhecendo também outros autores, né? Stephen Covey fala, o autor famoso, né, dos 7 hábitos das pessoas mais eficazes, mas na verdade ele é um consultor da área de negócios, né, americano. E aí tem vários, tem um filósofo, Ken Wilber, fala de integral. Aí eu fui achando outros ícones aí, né, outros mentores distantes, mas mentores para mim também, que eu fui estudando, e falava, puxa, tem outras pessoas que também veem dessa forma, né? E aí eu fui unindo essas coisas todas. Eu já tinha, como eu te falei, desde a primeira formação, eu já tinha cliente, né? Então isso para mim foi assim realmente a prova de que eu estava no caminho certo. E hoje, né, Felipe, eu estou há 10 anos nessa área, nessa jornada de ajudar pessoas, líderes, empresas a fazerem as suas transformações. Quer dizer o quê? Elas se conhecerem, se apropriarem de si mesmas, das suas qualidades, dos seus diferenciais, né? Descobrir o ouro, descobrir o diamante ali, porque elas não veem, né? E a gente tende a ver o ruim, a gente tende a deixar o ruim maior do que o bom, né? Luz e sombra, a gente sempre vai ter luz e sombra. Não espere perfeição de ninguém. Não existe atalho. Não existe. O atalho sempre vai levar você para o mesmo lugar, você vai andar em círculos, você tem que sempre estar buscando desenvolvimento. Foi o caso da Silvia, que desde o começo ela já tinha um objetivo, tá, pessoal? O objetivo, as metas, foi se colocando metas cada dia, foi se colocando, se cobrando cada vez mais, fazendo as suas autocríticas, percebendo aquilo que podia sempre estar em uma constante melhoria. Isso. Eu acredito muito que o desenvolvimento humano traz essas percepções para as pessoas. Como você estava falando de Tony Robbins a respeito, como um dos seus mentores, que é o T. Harv Eker, que é o autor daquele livro O Segredo da Mente Milionária, né, que ele trouxe muitas percepções de alguns cases que ele colocou nesse livro, que criou algumas inspirações, né? Claro, claro. E assim, praticamente falando, eu queria deixar algumas dicas, né, para o pessoal lá que está assistindo, né, para você se perguntar, se você não está satisfeito com a sua vida profissional, com algum aspecto em você mesmo ou na sua vida pessoal, não deixa a vida passar, não deixa o tempo passar. Esse recurso não volta, né? Então, como é que você começa, né? O problema é que a gente começa a olhar lá no fim onde a gente quer chegar e dá uma angústia terrível, uma ansiedade, a gente não vai. É passo a passo. Então, se pergunta, o que eu faço hoje tem a ver comigo? Por que é que eu quero tal coisa? Né? Antes de sair fazendo, acha o seu porquê, que é aquela raiz ali que te dá vida, né? Que é o que eu chamo ali dos seus valores, do seu chamado, do propósito. O que é que de fato te dá vida? Você precisa descobrir, né? Será que eu estou no lugar certo? E dicas para você chegar lá é assim, você começa a pensar, analisar, mergulha mesmo aí em você, começa a ver quais são os temas que você se interessa, que você sempre gostou, que atividades que você faz ou fazia desde pequeno, que quando você faz, você se perde nela, é como se o tempo parasse. Essas coisas indicam para a gente, que está aqui desse lado, né, desenvolvimento humano, e indicam realmente quais são os seus verdadeiros interesses. E olha que legal, com isso, né, com esses nossos grandes interesses, com esse chamado que a gente tem, vem junto, eu gosto de brincar, né, uma malinha de ferramentas. A gente tem uma malinha de ferramentas, que são as nossas competências, os nossos talentos, os nossos dons. E muitas vezes a gente não usa. E quando a gente não usa isso, quando a gente não usa essa malinha de ferramenta, que está conectada a essa razão de ser nossa, esse chamado que a gente tem, a gente vive meia boca. A gente não alcança o nosso potencial e a gente não é tão feliz como a gente poderia ser. Muito interessante.
Bom, Silvia, nosso tempo já estourou. Que pena, tava tão bom. Foi uma honra ter você aqui, muito conhecimento, muitas informações para o pessoal aí de casa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Mais uma vez eu agradeço a participação, Silvia. Obrigada Volte pelo mais convite, vezes, volto, com tá? certeza. Pessoal, a gente encerra o nosso programa aqui hoje. Foi um prazer estar com você aqui. Espero vocês no próximo programa Empodere. Até mais, Empodere. Até mais.